No ar, Radar de Notícia. E já com a gente aqui o Rogério Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Mande a sua pergunta para o Rogério, mande sua reclamação para o nosso WhatsApp, o 995076900, e responderemos aqui agora no ar. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vamos participar. Vamos aí para ver no que a gente pode ajudar. Perfeito. Rogério, minha primeira pergunta, na sexta-feira, mais uma mudança na Secretaria de Saúde. O Conselho vinha cobrando muito o antigo secretário Sérgio Iglesias por melhorias no setor. A chegada da doutora Ana Cristina melhorará o sistema de saúde em Guarulhos, na visão do Conselho? A doutora Ana, ela tem muita experiência. Ela é uma pessoa muito gabaritada para ser secretária de saúde. Agora, se o secretário de Finanças não pagar as contas, não tem secretário que vai durar naquela cadeira. Porque você não consegue nesse país aqui fazer saúde sem investimento financeiro. O que falta na saúde é investimento financeiro. O doutor Sérgio e a doutora Graciana, eles tentaram o máximo que eles podiam. Mas o Peterson não colaborou em nada. Tanto que na nossa última prestação de contas que teve agora, nesse mês ainda, no mês de julho, nós reprovamos as contas. E por que nós reprovamos? Nós reprovamos porque você tem os serviços contratados, você tem os insumos comprados e não se realiza porque não paga. Simplesmente a prefeitura está com fama de caloteira no mercado de fornecimento de insumos. Interessante. Rogério, eu queria só pegar um gancho. Você falou que o Conselho reprovou as contas, as últimas, e surgiu uma dúvida. Semana passada, o vereador e líder de governo na Câmara, Eduardo Carneiro, esteve com a gente aqui e disse que a função do Conselho é meramente consultivo. O Conselho Municipal de Saúde, ele é consultivo ou ele é deliberativo? Explica essa diferença para quem está nos acompanhando. Deixa eu aproveitar e emendar. Qual é a composição? Como é composto o Conselho, os membros? O Conselho de Saúde é tripartite. Então, ele tem 50% na composição de usuários, 25% de trabalhador e 25% de gestão. Somos 40 titulares e 40 suplentes. Então, nós temos 20 usuários no Conselho, 10 trabalhadores e 10 gestores. É muito vergonhoso um vereador vir aqui num programa onde toda a cidade assiste e falar que o Conselho Municipal de Saúde ele é simplesmente consultivo. Nós somos deliberativos. Nós somos deliberativos por lei federal. Né? Que ele falou também que ele ajudou a criar a lei que nos torna consultivo. Isso é meramente desconhecimento do vereador. Ele deveria conhecer as leis da casa. Nós temos a Lei 8080, a Lei 8142, o Decreto 5839, Resolução 333 e a 141 do Conselho Nacional de Saúde. E nós temos a Lei Municipal, a 6.010. Mas a lei federal, ela se sobressai sobre qualquer lei municipal. A própria Constituição já traz o Conselho Municipal de Saúde em equivalência com o Secretário de Saúde. Então nós somos deliberativo, consultivo, prepositivo. No prepositivo é a possibilidade de nós propormos a maneira como vai ser feita a política de saúde. Tem um pouquinho de diferença. Consultivo é naquela coisa emergencial. Então surge a emergência, ele consulta o conselho, mas o ato está pronto para ser executado. E deliberativo, nós deliberamos sobre as contas, sobre os contratos, sobre os convênios, sobre toda a ação da Secretaria. O Instituto Geri. Qual que é o grande problema nosso em relação ao Instituto Geri? Ele nem foi consultado, o conselho nem foi consultado para falar, é só consultivo. Ele nem consultado foi. Quanto mais deliberar, porque nós jamais iríamos aprovar a terceirização desse porte na cidade de Guarulhos na saúde. Mas então, a grosso modo, a contratação do GRI está irregular. Totalmente irregular, nós sempre apontamos isso. Você não pode, é o problema que está. Você não pode fazer uma parceria, um contrato, sem um estudo de impacto financeiro e sem um estudo de ação de saúde. O que seria isso? O HMO. Por que está de porta fechada? O HMO, todo conselheiro que está lá pelo menos 10 anos, ele sabe que o HMO ele tem um atendimento de 12 mil a 15 mil atendimentos mês. O que foi contratado? 12 mil atendimentos mês. Aí eles começam a atender 15, ele tem 3 mil que ele não recebe. Me perdoe, Rogério, peraí. Então se contratou uma empresa trabalhando com questão de produtividade, não de atendimentos? Se contratou uma empresa no escuro, sem saber o que era o HMO. Isso é culpa do Roberto Lago, é culpa do Gucci e é culpa de quem indicou essa empresa. A Geri recebe hoje por atendimentos prestados? Não, ela recebe
O contrato ele é feito da seguinte forma: você contrata por número de saídas de alta hospitalar. Perfeito. Então você internou um número X de paciente. É esse número na alta que ele recebe. Então é bem complexo, Rodrigo. Tá, entendi. E a Porta, você contratou 12 mil consultas. Só que a HMU não dá só 12 mil consultas, nunca deu só 12 mil. Entendi. Agora, Rogério, uma dúvida, a gente sempre debate aqui, eu, o Pedro e o Vigílio especificamente, que o serviço público ele não foi feito para dar lucro. Mas a partir do momento que você terceiriza esse serviço, a empresa ela quer ter lucro. Não é incompatível essas duas visões? Então, aí é onde entra, a organização social não é para ter lucro. Rodrigo, isso aí é uma outra grande mentira que existe no mercado das organizações sociais. Quando você coloca uma organização social, você contrata ela lá por 13 milhões e meio. O que ela faz com os serviços internos? Ela quarteiriza. Então ela quarteiriza lavanderia, ela quarteiriza limpeza, segurança, serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de recepção. Ela quarteiriza. A Gerir faz isso? Fez. E quando nós pedimos que ela nos apresente, mesmo assim ela tem que fazer pelo menos 3 orçamentos. Quando nós pedimos que ela apresente os 3 orçamentos para cada serviço, não existe. O que existe é a empresa do mesmo dono, de ramos diferentes. Outra irregularidade, então, nessa questão. Totalmente. Ô, Rogério, a Magali Correia sempre nos acompanha aqui, ela manda uma pergunta interessante. Com relação à verba, você disse que depende do PET, se ele não libera a verba, não dá para manter o setor. Mas a verba da saúde não é carimbada? Então, antes a verba da saúde caía numa conta direta da Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde ela administrava esse dinheiro. Qual é essa verba anual? Hoje nós estamos aí, eu até trouxe o mapa aqui de 2017, porque ele é feito por... O governo federal manda assim, X valor para atenção básica, X valor para a rede de urgência e emergência, mas a composição dentro do orçamento é bem grande, o governo federal está em dia. Isso que é... O repasse do governo federal, então, esse dinheiro que sai de Brasília, ele chega em Guarulhos. Chega na conta. Está faltando chegar na rede... Na empresa que fornece o trabalho, não precisa nem chegar na secretaria. Tem que, quando o financeiro da saúde fizer a indicação, ele irá executar o pagamento. Houve uma polêmica que o HMU ia fechar as portas, o prefeito correu, falou com o Percy, eles anunciaram, colocaram no edital que ia pagar 7 milhões e 800 mil como adiantamento do mês de julho. Mas no mês de julho o valor total é 13 milhões. Então, 13 milhões, mas ele ia adiantar o mês de julho. Certo. Ele só anunciou. E não adiantou? Não adiantou, ele mandou 3 milhões e 800. Os problemas, tem chegado muitas reclamações para nós aqui, né, o Rogério, perdão, é que eles estão atendendo o famoso atendimento deitado, né, somente quem chega de maca ou oriundo de outra unidade. Esse problema persiste ali no HMU? Continua, eles continuam classificando na porta e dispensando o paciente. Se eu sair agora e for até o HMU, eu serei dispensado. Dispensado. Mas isso pode, perante a lei? Não pode. É uma irregularidade. É uma irregularidade? Irregularidade. Se a pessoa chamar a polícia militar, eu até aconselho de chamar a polícia militar, o atendimento vai ser garantido. Outra coisa também que a gente tem falado muito aqui, Rogério, é exatamente com relação a isso. Quando uma empresa ela assume um contrato grande como a Gerir assumiu, ela tem que ter um suporte, ela tem que ter uma reserva financeira que permita, de repente, algumas dificuldades por parte da prefeitura, ela assumir o serviço. E a Gerir, curiosamente, ela entrou, daí uma semana ela já recebeu um aporte de 13 milhões. 13 milhões. Na época, muito criticado isso, e o serviço foi só deteriorando. Eu até lembrava semana passada que o Hospital dos Pimentos eram muitas reclamações, mas hoje parece que o HMU, o Hospital das Crianças e a Policlínica Paravente, administrados pela Gerir, ganharam esse rótulo aí. Falta o quê? Capacidade da empresa ou é só questão financeira mesmo? É questão financeira, Rodrigo. Total financeira? Total financeira. E outra coisa, a prefeitura ficou encarregada de fazer a reforma do hospital. O dinheiro daquela reforma não sai do contrato. Quem faz aquela reforma é a prefeitura. Tanto que agora no mês de março depositaram R$1 milhão. Relativa à reforma. Para concluir o piso. Até agora o piso continua do mesmo jeito, 3 meses depois. Então existe sim lá, o Dr. Sérgio saiu de lá dizendo o seguinte, está acontecendo uma auditoria. Eles têm que abrir essas contas para nós. Tem que chegar a chamar o conselho e falar, olha, está aqui ó, como foi gasto esse dinheiro. Agora no dia 25, amanhã. Né? Amanhã, quinta-feira, 25. Amanhã, 25. Amanhã tem uma apresentação do Instituto Gerir de todas as contas ao Conselho Municipal de Saúde. Porque já se passou aí 1 ano e 3 meses e vai ser a primeira prestação de conta deles.
O Instituto Geri fala assim, a empresa, o Geri que é culpado, é um conjunto de coisas. Você contratou uma empresa no escuro, a empresa não sabia que tipo de serviço que ela ia prestar para o município, e ela falou assim, não, vou encarar, vou receber 13 milhões e meio de cara, eu monto uma empresa com 13 milhões e meio, mas eu faço ter sucesso, né? Perfeito, você falou que amanhã eles vão prestar conta, caso eles não consigam comprovar, caso não consigam comprovar que os atendimentos foram dentro do previsto, há alguma sanção que eles possam sofrer ou não? Não. Mas aí fica não, fácil. Mas eles prestam a mais. Eles estão prestando serviço a mais. Então sim, eles querem receber o a mais. Então eles deveriam atender 12 mil pessoas, eles atendem 15 mil pessoas. Esse excesso contínuo de 3 mil pessoas, 3 mil consultas, gera um déficit para ele de recursos. Rogério, você falou sobre os problemas aí da geria, né, a terceirização da geria. O problema seria a terceirização ou nós temos bons exemplos de terceirização na saúde em Guarulhos? Nós não temos bom exemplo de terceirização no Brasil. Não existe, então o problema é a terceirização. Não existe terceirização que funcione no Brasil. Na saúde, ainda mais. Quando você pega um hospital inteiro e terceiriza ele inteiro, você vai ter problemas. Se você terceirizar a uma parte dele, terceirizar a lavanderia, porque os contratos é difícil de fazer e a demanda é muito contínua. Você tem que ter ajustes temporários. É uma coisa. Você pegar um hospital inteiro, o HMU ele vinha sendo terceirizado o serviço de alimentação e o serviço de higienização. E o HMU, com toda dificuldade, ele atendia. Você nunca ouviu na história de Guarulhos, o HMU fechou por falta de pagamento, por falta de médico. Fechava por um volume muito grande, que aí você tem que ser responsável também. Tem que dividir com os outros hospitais da cidade. Agora, da forma como se fez nessa gestão, o período, Rodrigo, o Guti, ele em 5 meses, não tinha como ele saber realmente a realidade da HMU. Ele foi induzido ao erro. Então, o prefeito, eu falo, ele foi induzido. Agora o Roberto, que era o Roberto Lago, mas foi uma tentativa... Eu acho que o Guti tentou acertar. Não tentou acertar. Você acha que não? Não tentou. Na parte dele, ele tentava. A saúde vinha eu acho que nos últimos 6 meses... Na primeira semana que o Instituto... Primeiro foi assim, nós estávamos em campanha salarial do sindicato, ficamos sabendo em cima do caminhão que foi tomado de surpresa porque eles estavam lá em Goiânia. E aí nós falamos, está errado, não vai dar certo. Uma semana depois, nós estávamos fazendo o fechamento da campanha, eu fui até o prefeito Guti e falei, prefeito, está errado, você não pode fazer desse jeito. Você vai criar uma série de problemas. E não passou pelo Conselho Municipal de Saúde. Perfeito. Ele falou assim, mas o conselho é só consultivo. Orientaram ele que o conselho era consultivo. Errado também. O alemão José Gonçalves, que está nos acompanhando, ele até se antecipou a minha próxima pergunta. A aprovação de contas, se eu não me engano, foi a segunda que vocês reprovaram. Segunda dessa gestão. Dessa gestão. Desde a anterior, para não dizer que é só com essa. Mas quais as providências o Conselho está tomando e como estão as coisas agora? O que se faz? Encaminha para o Ministério Público? Então, como funciona agora? Nós emitimos um relatório para o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas ele vai pegar... Porque assim, chega várias contas para o Tribunal, todas as cidades do Estado. Aquelas que têm a reprovação do Conselho é que ele vai puxar para ver as irregularidades. E nós fazemos um relatório do porquê. Por que recusamos as contas? Recusamos as contas porque não bate o valor, recusamos as contas porque eles não nos apresentam os restos a pagar, eles não nos apresentam os empenhos e eles não nos apresentam o extrato bancário. Porque você fala assim, eu não tenho dinheiro, é uma coisa. Apresenta o extrato bancário para o Conselho. Comprovante. Eles não apresentam. Rogério, isso futuramente pode dar improbidade administrativa para o prefeito ou não? Então, hoje só tem um grupo de pessoas que pode entrar com improbidade. Poder entrar pode, mas vai dar alguma coisa não pode. Porque só quem decide é a Câmara Municipal. Aí você pega um Eduardo Carneiro que vem aqui e fala que o Conselho é só consultivo. Quem é o grande parceiro do Conselho Municipal de Saúde? Ministério Público. Mas infelizmente nessa cidade, o Ministério Público já fez algumas coisas absurdas. Nós fizemos uma denúncia formal, documental, tudo bonitinho, sobre a falta de medicamentos. Pessoas morrem por falta de medicamento, Rodrigo. Sei, qual foi a medida do Ministério Público até agora? Nenhuma. Chamou eles lá, deu mais 90 dias para eles ajeitar a situação, o prefeito falou que até o final de junho estaria resolvido o problema e nós estamos. Mas se o Ministério Público é o grande parceiro de vocês, ele não está agindo de forma adequada, a quem recorrer? A Deus.
Rogério, eu vou te pedir um minuto, porque as perguntas não param de chegar aqui, já são 7 horas e 33 minutos, a conversa está boa, é um assunto que realmente chama a atenção. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas, os nossos ouvintes, telespectadores, com certeza também. Continue mandando aí as suas perguntas para o Rogério Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, pelo nosso WhatsApp, o 99507-6900. Nós voltamos em um minuto. 7 horas e 35 minutos, Radar de Notícias, o primeiro programa multimídia de Guarulhos está de volta. E hoje com a gente aqui o Rogério Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Pode mandar sua pergunta, sua reclamação para o nosso WhatsApp 99507-6900, 99507-6900. Rogério, chegou mais uma pergunta aqui do Fernando de Bom Sucesso. Ele fala que na gestão passada ele não viu o Conselho de Saúde tão atuante como no governo Guti. Ele está indo no mesmo discurso que essa gestão faz para desrespeitar o Conselho. Na gestão do Carlos Derman, nós reprovamos 2 contas dele. Eu cheguei no último ano de mandato dele. E aí o que acontece? Tinha os problemas, mas você não tinha falta de medicamento. Você tinha uma fila melhor de pessoas aguardando cirurgias. Você tinha o hospital de porta aberta 24 horas por dia. Existia um monte de dificuldade. Saiu matéria no jornal, no HMU, Hospital dos Horrores. Era uma realidade, mas não mudou. Nós guarulhenses, elegemos um prefeito com uma proposta de melhoria. Se tinha problema no anterior, já se faz 1 ano e 6 meses, Rodrigo. Hoje não dá mais para usar o argumento de que no governo anterior. Não dá. O dinheiro é maior hoje do que no governo anterior. O Derman fez vários concursos. O Derman deixou um quadro de trabalhadores muito maior. Hoje nós temos menos trabalhador ano. Você está dizendo que depois do governo PT, esse atual governo se perdeu na área da saúde? Na área da saúde ele se perdeu completamente. Posso afirmar que desconhecimento total, não procurou pessoas e colocou a pessoa que realmente queria fazer. Não estou dizendo isso do Dr. Sérgio e da doutora Graciane. Estou dizendo assim, ele chegou, todos os cargos técnicos que tinha na saúde, eles tiraram. As pessoas ficaram trabalhando com o PT 16 anos. É natural que se crie uma aproximação. Se eles ficarem 16 anos, as pessoas vão se aproximar também ao partido deles. E você vai ter muita pessoa filiada. Quando eles chegaram, eles fizeram um arrastão. É do PT. Tiraram pessoas capacitadas de cargos-chave. Eles mexeram na estrutura básica, que é dentro da secretaria. Colocaram políticos. Não colocaram político, trouxeram técnicos que não conheciam a dinâmica da cidade. Do serviço público, principalmente. Você pega a doutora Ana Cristina. Por isso que eu elogio a doutora Ana. Ela chegou na atenção básica e ela trouxe o conhecimento dela. Ela foi gestora na Zona Oeste antes de vir para cá. Em qual 300 mil pessoas na região. Ela é diretora da região inteira. Ela é de Guarulhos. Tá. Ela é de São Paulo. Ela mora em Arujá, mas perfeito. A vida trabalhista dela na cidade de São Paulo, Zona Leste. E lá foi positiva a avaliação dela. Que bom. Rogério, a Tânia da Vila Fátima, ela faz uma pergunta aqui. Por que o Conselho de Saúde não veio a público comunicar que os documentos da Geri na internet estão irregulares? Segundo ela consultou os documentos lá via internet, parece que há irregularidades. Ela fala que a última reunião do Conselho da Geri foi realizada em junho de 2016 e que não há nenhuma ata, nada que publicando isso, identificando isso. Não houve nenhuma reunião do Conselho Municipal de Saúde com o Instituto Geri nesse período. O primeiro será amanhã. O primeiro será amanhã. O que houve foi muito debate, muita cobrança. Então, assim, se tem esse documento e ela consegue identificar a irregularidade, Ministério Público. Não precisa ser o Conselho Municipal de Saúde. Qualquer cidadão pode entrar no Ministério Público? Qualquer cidadão. Se ela levar para o Conselho, nós vamos pegar e protocolar o documento lá. Mas qualquer cidadão tem a obrigação de defender o SUS. Perfeito. Rogério, hoje você deixou muito claro aqui, a Prefeitura tem um débito muito grande com a Geri. Eu, particularmente, já tentei entrar em contato para saber qual o valor, não consegui, eles não falaram que é um assunto que cabe à Prefeitura responder. E, ao mesmo tempo, a semana passada saiu publicado no Jornal da Cidade que a Prefeitura prepara uma nova licitação para o Hospital Geral, o Hospital da Cliência e a Policlínica Paravente. E, curiosamente, essa empresa, que parece que está bem adiantada no processo, ela já chega com um problema. Ela tem um débito de mais de 3 milhões em protestos. Peraí, nós vamos ver o mesmo filme de novo? Nós vamos voltar à fita? Então,
Corre esse risco. Agora só que tem que entender uma coisa. E a Geri vai abrir mão? Ela vai sair? Não, nós estamos falando da questão do Hospital Pimentas. Essa empresa que... Ah, não, perdão, Hospital Pimentas. Essa empresa que ganhou a concorrência, ganhou não, porque não está resolvido ainda. Que está classificada em primeiro lugar, ela tem a dívida no mercado de 3 milhões. Mas para a cidade de Guarulhos, ela começa com um CNPJ novo. Então essa dívida, ela não tem como tirar o dinheiro desse CNPJ para cobrir dívida do outro CNPJ. Tecnicamente... Pode isso. Dá para ela fazer, né? O dinheiro está na conta dela, ela paga aqui e depois volta para cá. Como ela movimenta o recurso que chega na conta dela, a gente não tem como acompanhar. Tem como acompanhar se os pagamentos feitos para a cidade estão em dia. Agora, a SPDM já judicializou, né, Rodrigo? Já. A SPDM ela também não vai abrir mão. Ela não vai abrir mão porque ela foi desclassificada justamente pelo endividamento. Ou seja, o problema que essa empresa tem, a SPDM tem também, não pode participar do processo. E o da SPDM gerado pelo próprio município. Ou seja, ela tem um então, direito... Está judicializado, eu acredito aí que logo sai uma decisão para ela e para esse processo até, aí inicia tudo de novo. Tá, já que eu confundi, deixa eu retornar então à questão da Geri. A Prefeitura hoje tem uma dívida com a Geri, o contrato com a Geri terminou em maio, está no contrato emergencial, eu acredito que futuramente também uma licitação será aberta, ou seja, provavelmente teremos um outro problema então. Essa é a licitação que o Sérgio Iglesias deixou publicada na sexta-feira. Já está o chamamento. Está regular? Não, está irregular. Por quê? Porque não conversou com o Conselho. Já começou errado. Não conversou com o Conselho não deliberou. Nós tínhamos proposta diferente para o HMU, o Conselho tinha proposta, nós conversamos, discutimos entre nós, e nós entendemos que dos 3 equipamentos, o HMU já deveria ser o primeiro a voltar para a gestão direta. Aí eles alegam assim, Rodrigo, mas nós não temos RH para fazer isso, é impossível fazer isso. Nós temos servidores lá, nós temos servidores na Policlínica Paravente, e nós temos servidores no HMCA. Esse número de servidores tocaria o HMU tranquilo. O que acontece? Lógico, vai mexer na vida de novo dos trabalhadores. Eu, como sindicato, acho péssimo e sou contra. Mas é o imbróglio que está sendo criado. Por quê? O Instituto Geri ela tem facilidade de contratar de um dia para o outro. Se ela colocar um chamado hoje para médico, para enfermeiro, para auxiliar de enfermagem, para técnico de enfermagem, ela consegue contratar de um dia para o outro. Então o que falta é a ação do governo Guti mesmo, de querer fazer. Rogério, só me permite, Virgílio, acabou de me chegar agora aqui uma mensagem, obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, mandando mensagem, celular bombando ali na mão da Carlinha, algumas até tá passando aqui, infelizmente vamos tentar trazer todas. Parece que é boa noite, mensagem dos representantes da empresa Acredita Geri. Em seguimento às reuniões propostas e realizadas na semana passada, agendamos para amanhã, terça-feira, 24 de julho, nova reunião para todos os sócios interessados. Hoje, terça-feira, local HMU, às 11 horas. Está sabendo dessa reunião? Então, essa reunião, quando o médico virou pessoa jurídica, ele virou sócio de uma empresa quarteirizada pela Geri. Então, essa reunião é desses sócios aí. Mas espera aí, Rogério, a Prefeitura repassou o serviço para a Geri, aqueles mesmos médicos que atendiam lá no Hospital HMU apenas saíram do serviço público, viraram pessoas jurídicas e continuaram o mesmo serviço. Ou seja, a Prefeitura passou só a administração para a Geri? Na verdade, eles pegaram a licença sem remuneração. Então, eles deixam de receber da Prefeitura e fazem um contrato direto com o Instituto Geri. Aí eles passam a ser trabalhadores do Instituto Geri. Só que isso tem prazo. Porque o médico ele pode pedir o afastamento por 1 ano e prorrogar por mais 1. Depois eles são obrigados a voltar para a Prefeitura. Perfeito. Só terminando aqui, a pauta dessa reunião será a renovação do convênio entre Geri e Prefeitura Municipal. Eu acredito que já está terminando aqueles 3 meses. Dia 2 de agosto. Falta um então. Não, dia 2 na de próxima agosto. semana? Próxima semana. Então provavelmente será renovado. Situação dos atrasos de pagamentos continua ocorrendo ainda lá na HMU? Então, atraso de pagamento tecnicamente não tem. O que tem é que eles cobram esse valor que eles entendem que eles gastaram a mais. Eles tiveram que investir mais do que o contrato. Mas o repasse para os médicos, o pessoal da enfermagem, está sendo feito? Não, a Prefeitura não faz repasse para médico, para nenhuma empresa. Mas a Geri? Aí não está sendo. A Geri não paga os profissionais? A Geri não paga os profissionais. Ela não paga a empresa que contratou os profissionais. E os profissionais então trabalham de graça? Então, tecnicamente estão. E o último item dessa reunião hoje é a decisão sobre medidas a serem tomadas em caso de persistência dos atrasos, ausência de proposta de regularização e desabastecimento das unidades. E eu vejo só rapidamente aqui da minha parte, esse problema de desabastecimento de insumos, ele persiste ainda, Rogério? Então, do Instituto Geri não deveria existir. Rodrigo, a grande pergunta é, por que você terceiriza um serviço? Por que você entrega um serviço de saúde para uma empresa
Porque ela tem facilidade de contratar, comprar, e ela tem as ações mais imediatas. Então, só que para ela pagar o fornecedor dela, a prefeitura tem que pagar. Então ela não paga o fornecedor dela, o cara falou, não, você não me paga, eu vou te entregar o quê? Por isso que desde o começo eu falei, o grande problema nosso é dinheiro e pagamento. O dinheiro existe. O que falta é o Peterson pagar, o Peterson não paga. Mas nesse caso específico, Rogério, por exemplo, você lá aqui no serviço privado, você contrai uma dívida, eu, Rodrigo, contrai uma dívida. Eu não posso depender de um pagamento que vai chegar. Eu tenho que honrar aquela dívida o dia que eu acordei com a pessoa. Quantos meses você consegue segurar isso do seu próprio bolso? No caso, me parece que na questão do serviço público, 3 meses a empresa tem que ter garantias que mas ela pode fazer nessa isso. briga há 8 meses. Então já ultrapassou, Virgílio. Só para deixar um detalhe claro, você disse que a Gerir ela é terceirizada, mas ela está quarteirizando tudo. Quarteirizou tudo. Então ela está só recebendo, ela só recebe. Ela recebe e administra, né? Ah. Ela recebe e administra, a quarteiriza, ela... Tá. Mas a minha pergunta é sobre outro tema agora, sobre vacinação, Rogério. Como o Conselho está vendo a questão da vacinação na cidade? Por exemplo, a gente noticia aqui que o pessoal esqueceu, parou, não está muito preocupado em tomar a vacina da febre amarela, né? Na sua opinião, está faltando comunicação da Prefeitura aos munícipes para ir nos postos e tomar as vacinas? São 3 coisas. O brasileiro, quando começou a assumir algumas doenças, ele achou que não precisa mais vacinar. Existem campanhas na internet de pessoas falando para as pessoas não se vacinarem. Né? E aí também houve, por parte do governo, um pouco de morosidade. Né? Faltou comunicação? Faltou comunicação e não houve efetivação das campanhas. Mas isso é a nível nacional, não dá nem para falar que é um ato municipal. Na questão da febre amarela, os munícipes eles ainda estão correndo risco e eles não estão acreditando. Rodrigo, nós tivemos 30 óbitos. Nós tivemos 30 óbitos aqui em febre amarela. Isso. Um número muito alto. Rogério, voltando à questão da saúde em si, é que a gente geralmente fala na saúde como algo global, mas, por exemplo, dentro da saúde você tem um setor muito importante, que é o setor de odontologia. E outro dia eu fui procurado por um profissional e dizer que mais ou menos um ano e meio não se faz compra para o setor. Isso sem contar cadeiras quebradas, a pessoa vai lá, não consegue atendimento. Por que esse setor tão importante deteriorou tanto? Porque esse setor é um dos setores que consome mais insumos. Ele é um dos mais caros? Você faz uma consulta médica, o médico usa uma espátula e um par de luva, consulta médica. Você faz uma consulta de odonto, ele usa espátula, ele usa ar comprimido, ele usa ponta, porque ele faz a consulta, ele já faz na avaliação ele já faz algumas emoções. E não tem. E a doutora Ana, ela se sente muito preocupada, porque isso é da atenção básica. Né? Você tem um número bom de trabalhadores nessa área. Profissionais gabaritados. Você tem pessoas excelentes. Mas você não tem o insumo. Você não tem o insumo, você não tem a cadeira que funciona. Como que vai resolver isso, Rodrigo? Tinha um processo de compra. Vocês têm algum apontamento que poderia ajudar? É comprar e pagar. É simples. Gente, é comprar e pagar, o cara consegue fornecer. Tinha alguns empenhos, algumas contratações acontecendo, só que a controladoria do município parece que veio e identificou que tinha direcionamento. Opa, isso é preocupante. Tinha direcionamento. E foram cancelados? Cancelaram todas as compras e reiniciou o processo. Só que foram ver isso já quase no final. Ou seja, então você leva 8 meses para fazer, aí quando chega na fase final você fala, pô, mas aqui tem direcionamento. E no começo, porque você não viu isso no começo? Lógico. Na publicação do edital. Bom, você sanava isso aí. Mais um problema, então. Esperamos que a doutora Ana Cristina, agora a secretária, resolva o mais rápido possível. O Walter Gomes também está nos acompanhando. Bom dia, Walter. Ele pergunta como está a relação dos conselheiros com o prefeito Guti. Está ruim. Hoje está ruim. Olha, nós fizemos... Rogério, só um minutinho, por favor. A produção da televisão, vem um pouquinho mais para cá, que você está fugindo da cara. Não estou fugindo, não. Vamos lá. Essa relação, então, não tem dado liga? Ela é ruim, porque o prefeito, nós vamos lá, fazemos os apontamentos, entra por um ouvido e sai por outro. Essa é a grande realidade. Nesse semestre, nós tivemos que protocolar 3 ofícios pedindo reunião com ele, porque nós queremos conversar, nós queremos mostrar que as coisas estão erradas. E é nosso papel como conselheiro municipal. No dia que a HM ameaçou fechar a porta, nós nos preocupamos muito. Então eu liguei
para a Emily. Valeu. Liguei para ela. Valeu. Ela te atendeu bem? Ela atende bem, mas ela barra, né? Ela barra. É um problema que não é só Aí seu. eu falei que o problema era sério, que estava acontecendo, que nós íamos chamar a imprensa, essas coisas. Aí ela colocou o Sérgio Ingressos em contato. Foi na história dos 7.800.000, que até hoje não chegou. Foi só feito o apontamento, Só mas apontou para não pagou. É um balde de água fria, a pessoa dá aquele choque, acredita. Rogério, mas tudo que você está nos falando e tudo que a gente vê, ouve, e todos os dias aqui as reclamações não param de chegar para a gente. O sistema de saúde em Guarulhos, ele corre o risco de entrar em colapso? Deixa eu falar, eles fecharam o PA Paraíso. Já faz mais de um ano. Já faz mais de um ano, com a alegação de que era para reformar. Exato. E por que não fecharam o HI1000 para reformar? A reforma foi feita enquanto durante o Continua sendo atendimento. feito com atendimento. Na realidade, a questão do PA Paraíso ficou muito clara ali depois, que eles precisavam de uma equipe para abrir a UPA com bica, e foi feito meio que, entre aspas, uma troca. Por quê? Tirou-se a equipe do PA Paraíso e removeu para Cumbica. Por quê? Questão política Porque o PA Paraíso era custeado 100% pela gestão direta. do governo federal. A UPA Paulista, a UPA Cumbica, ela vai trazer 300 mil reais por mês para ajudar no custeio. O governo do estado repassa O esse governo dinheiro federal para... repassa 300 mil por mês. Mas o problema é que você tirou um serviço, por exemplo, que atendia cerca de mais de 40 mil pessoas, se eu não tiver, eu acho que é muito mais do que isso, e deixou essas pessoas a ver navio. Que é o grande questionamento. Tá. Eles foram atrás de recursos, não se preocupou com a população. Tá. Rogério, uma outra pergunta aqui do Carlos Milani, também está nos acompanhando. Ele pergunta se essa questão da falta de insumos e remédios, nós temos um laboratório aqui em Guarulhos, que é a FURP. Não poderia ajudar nesse sentido? O FURP é laboratório de fornecimento de medicamento, mas ele vende. Ele não doa. Se o governo quiser comprar... O governo do estado vende ao melhor preço. Mas de repente... ele não produz tudo que nós precisamos. Mas não poderia, por exemplo, em um abatimento de impostos, de repente uma conversa nesse sentido? Não, tem que ser relação direta entre o governo. Poder, pode. Basta... Nós podemos emprestar medicamentos para outro município, ele devolver com outro serviço. Basta uma relação política. Questões políticas mesmo. Perfeito. Não existe um impedimento, não pode. O que não pode é deixar as pessoas morrerem. Isso não pode. É verdade. Mas aí você não me respondeu. A saúde de Guarulhos corre o risco de entrar em colapso? A saúde de Guarulhos está em colapso, Rodrigo. Já está? Ela já está em colapso. Quando você tem o único hospital de urgência e emergência de porta fechada, significa que as pessoas estão correndo risco de vida 24 horas. Se você for socorrido pelo SAMU, por um acidente de carro, uma queda de altura, um incêndio, eles vão te colocar lá dentro. Mas você pode chegar simplesmente com uma dor no peito naquela porta lá, eles não identificar que você está tendo um infarto, você virar as costas e morrer. Você pode chegar lá com um pico de hipertensão e eles não te atenderem, você ir para o ponto do ônibus, para procurar um outro local para atendimento e morrer. Então nós já estamos em colapso. Você não tem um hospital de urgência e emergência de porta aberta. Você tem 50% das viaturas do SAMU baixado. 50%. Você não tem medicamento na rede para fornecer. O médico falou para mim que ele operou o paciente com a luz do celular, porque o foco estava queimado. E é verdade, ele não aumentou, não. Rogério, essa situação especificamente, ela não se agravou pela questão da falta de retaguarda dos dois hospitais estaduais que nós temos, o Padre Bento e o Geral? Aí que a pessoa fala assim, gestão petista, o conselho. Na gestão petista, sim, poderia ser isso daí. Nessa gestão... Não se justifica. Não justifica. O Hospital Geral e o Hospital Padre Bento têm apoiado muito a Prefeitura. Nós tivemos um aumento aí de 28%. O Padre Bento sozinho, no primeiro quadrimestre, levou 1.000 pacientes da Prefeitura para ele. 1.000. Certo. Rogério, algumas perguntas chegando aqui, não pegou até apontamento, as pessoas falando que às vezes tem algumas dificuldades em reclamar diretamente na Secretaria de Saúde de alguns problemas, falta de atendimento ruim. Vocês, conselheiros também, vocês recebem, acolhem esse tipo de reclamação? Acolhemos sim, pode ir direto na sala do conselho. Onde fica? Fica na Rua Íris, fica dentro da Secretaria. Dentro da Secretaria? Dentro da Secretaria, sala do conselho. Pode ir lá, registra, na mesma hora nós chamamos o pessoal da ouvidoria. Particularmente eu não sabia, mas eu vejo muito nas redes sociais vocês falar que tem dificuldade de conversar com o secretário de saúde, porque vocês estão na sala ao lado e não conseguem esse diálogo. Na verdade, sim. Quando as pessoas falam que nós não conseguimos falar com o secretário, não procede diretamente. Não procede. Conselho, todas as vezes que nós chamamos ele na sala do conselho para ouvir as pessoas, ele se prontifica e desce sim. É que às vezes também ele tem agenda, ele está em reunião. Mas mesmo assim, sempre ele mandou o assessor dele descer
pegar e dar um retorno posterior. Isso aí eu não posso falar. Agora, conselho, o Dr. Sérgio tinha respeito pelo conselho, ele já havia sido conselheiro de saúde pela PM. A doutora Graciane já havia sido conselheiro, então ele sabe sim a importância do conselho. Quem não sabe e não aceita é o prefeito. O prefeito não conseguiu assimilar isso ainda. E a Câmara Municipal. Vocês estão tendo divergências com a Câmara Municipal? A Câmara Municipal é uma vergonha alheia. Mas qual... E não é todos os vereadores. Mas eles criam o quê? Eles criam dificuldades para vocês? Em que sentido? Vou te falar uma coisa. Nós tivemos a dificuldade do HMU. No outro dia nós fomos para a Câmara. Nós queríamos falar para os vereadores do que estava acontecendo. Nós estava tendo sessão. O Eduardo Souto, o presidente, ele não permitiu a fala de nenhum dos conselheiros e manteve a sessão parada por mais de 1 hora. Ou seja, deboche. Porque se ele fala assim, o nosso tempo está muito justo, a sessão tem que correr e tal. Não, simplesmente não vai falar. E o Conselho é uma entidade constituída, ele pode ter voz e deveria ter voz, principalmente na Câmara Municipal. Ele deveria ter ouvido. Então o Eduardo Souto, eu falo para vocês, ele não está lá para defender o interesse da população. Perfeito. Rogério, para terminar o nosso tempo voou, a Cida Ribeiro, Jardim São Domingos, ela está com um grande problema, a mãe dela passou no médico e foi diagnosticada com variz, ela precisa fazer uma cirurgia urgente, porque senão isso pode virar trombose, a gente sabe que uma trombose pode levar, infelizmente, à morte. Ela está com todos os exames prontos, ela foi até uma OBS e falaram com ela que ela tem que aguardar uma vaga. Eu tenho certeza que iguais a Cida, tem várias outras pessoas. O que ela deve fazer nesse caso, Rogério? Ela tem que ir na ouvidoria e judicializar. Ouvidoria e judicializa. Justiça. Vai na Defensoria Pública e entra com uma ação. Se não for assim, a fila é muito grande, ela não vai conseguir. Aliás, eu acho que todo mundo tem que começar a judicializar. Perfeito. Já que a Câmara Municipal não nos atende para tentar uma solução, a Justiça tem que nos atender. Perfeito. Nós estamos praticamente em cima da hora, Rogério. Muito obrigado aqui a sua participação. As perguntas continuam chegando. Perdão aí quem nós não conseguimos falar de todas aqui, que são muitas realmente. A gente acaba se perdendo aqui na quantidade que chega. Mas nós vamos trazer o Rogério aqui numa próxima oportunidade, com certeza, porque o assunto é interessante, interessa não só a nós aqui, mas a toda a população de Guarulhos. A saúde realmente está com problemas e o nosso intuito aqui é exatamente debater para buscar soluções. De repente ajudar o governo a solucionar uma área tão complicada, ao mesmo tempo tão necessária. Rogério, muito obrigado. 30 segundos aí para você finalizar. Eu queria agradecer às pessoas que enviaram perguntas, né? Se eu não conseguir responder todas, pode mandar no meu e-mail, no e-mail do Conselho, respondo também. E no dia 31, agora, na próxima terça-feira, nós vamos fazer um ato. Câmara Municipal, Praça Getúlio Vargas, 14 horas. Nós vamos cobrar os pagamentos dos dia 31 a partir de que horas? 2 horas? Às 14 horas, Praça Getúlio Vargas. Toda a comunidade guarulhense está convidada a participar. Não é um ato político, é um ato em defesa do SUS, em defesa da saúde de Guarulhos. Perfeito, Rogério, obrigado a todos que nos acompanharam, 7 horas e 58 minutos, amanhã voltamos às 7 horas, obrigado ao Rafael Guarino e a Carla Ramaciotti na produção, bom dia a todos.